Olá, pessoal. A nossa conversa de hoje é sobre o componente curricular matemática. Quais são as suas memórias sobre esse componente curricular? Já vou dizendo que as minhas memórias não foram boas. Eu sentia muita dificuldade e não falava para o professor. A maneira que ele descobria que eu não aprendi era no final do bimestre, com minha avaliação, que a nota era mínima. Então, eu fui observando e acreditando que eu não era capaz de aprender matemática, apesar de que gostava muito dessa disciplina devido ao meu cotidiano. Meu pai era marceneiro, fazia móveis e tinha aquele entra e sai de cliente, comprando, passando troco, ele indo ao banco, trocando cheque, e eu ia fazer esses pagamentos para ele. E esse uso da matemática no meu dia a dia, eu gostava da matemática, mas quando chegava na escola eu não conseguia fazer a conexão de uma matemática de minha casa, da minha vivência, com a da escola. Então eu fui observando que não conseguia. E de uma maneira que quando eu estava em casa, eu gostava tanto da matemática que eu não queria ser professora, eu queria trabalhar num banco. Cortava só os papeizinhos, cortava alguns papeizinhos, colocava as numerações e tinha lá meus irmãos, eram os clientes e eu recebia e entregava dinheiro, era só lidando com dinheiro em casa. Na escola, eu comecei a observar a entender, acreditar que eu não tinha habilidade suficiente, que aprender matemática era para alguns e que eu não iria aprender matemática. No ensino médio, quando eu comecei a trabalhar, já no final do ensino médio, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir a necessidade de correr atrás de aprender de fato a matemática. Com o passar do tempo, ter que trabalhar na pedagogia, comecei também a me debruçar nos livros para pesquisar mais a matemática e como ensinar para o meu aluno. De lá para cá, a gente vai sempre aprendendo, visto que nós somos aprendizes, estamos sempre aprendendo, então eu venho tentando dar o meu melhor para o meu aluno. Por quê? Porque eu sinto a necessidade de que, para que eles não passem, pelo menos comigo, enquanto professora, pelo que eu passei. Não julgo, mas é uma reflexão para nós, enquanto professores. Professor, será que quando você estiver velhinho, ou quando você já estiver lá, seu aluno já estiver um adulto, ele vai olhar para você ou vai lembrar de você como um professor que deixou saudade ou um professor que tem memórias negativas? Isso é pra gente refletir, né? Em qualquer profissão, mas principalmente o professor. A matemática é uma das ferramentas básicas que nós usamos no nosso cotidiano. Eu já observa lá no passado comigo, observando meu pai, então eu já usava matemática lá. Então, mesmo assim, são nossos alunos e a gente também. Na BNCC fala-se em trabalhar a matemática, principalmente a educação financeira, já que a matemática tem passado por grandes transformações, né? Mas será que em nossa sala de aula hoje, na nossa escola hoje, essa mudou muito daquela nossa época para cá? Se houve essa mudança de fato, ou ainda continua em algumas escolas da mesma forma? Não só a matemática, mas o objetivo da educação é estimular a transformação da informação em conhecimentos significativos para o dia a dia do aluno, para tomar decisões pertinentes ao se deparar com um problema. Então, não é só matemática, seja a língua portuguesa, seja ciências da natureza, ciências humanas. Então, a educação em si, todo o conhecimento que ela traz para a sala de aula é para que a criança possa transformar essa aprendizagem em conhecimento significativo. A gente tem que estar o tempo todo, quando eu falo a gente, não é só o professor não, é toda a comunidade da escola, todos responsáveis pelo aprendizado do aluno. Tem que estar o tempo todo pensando, será que a educação está propiciando essa aprendizagem significativa, que o aluno vá fazer a conexão com o dia a dia, com o que ele precisa para que ele possa resolver um problema através da informação que ele recebeu na escola? Será que ele está conseguindo levar para o seu cotidiano para resolver algum problema? Será que ele está desenvolvendo as suas competências e habilidades necessárias para o
mundo do trabalho para o seu dia a dia? Eu trabalhado alguns jogos e no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns jogos. Só que lendo alguns materiais manipulativos e como trabalhar a matemática, principalmente nas séries iniciais com os alunos. Outra coisa, o professor polivalente, ele tem que dar conta de todas as disciplinas, porque ele tem a chance de estar o tempo todo trabalhando a interdisciplinaridade. Porém, também ele tem que estar estudando língua portuguesa, os gêneros, como produzir um texto, a parte ortográfica, a oralidade, a análise linguística, a matemática, a álgebra, a geometria, os números, probabilidade e também as outras disciplinas. Então, professor polivalente ou unidocente, ele precisa estar o tempo todo em formação constante. E essa formação pode ser feita na própria escola. Agora, uma formação mais profunda, uma formação focada no que o professor precisa. E como é que sabem como o professor precisa? Através do diagnóstico da própria sala de aula do aluno, em que o professor está inserido. E o que eu acho dos jogos? O que eu entendo, os jogos, trabalhar com jogos é fundamental, nas séries iniciais é fundamental, mas trabalhar com um jogo, esses materiais manipulativos concretos com o aluno, os materiais manipulativos vão representar conceitos ou procedimentos, eles não são os conceitos nem os procedimentos, eles vão trabalhar, representar os conceitos, eles não são conceitos. Então, o professor não é só entregar um jogo para o aluno, explicar, gente, vou trabalhar a numeração decimal e entregar o jogo. Já trabalhei, não. O aluno ele vai ser inserido nesse jogo para que o aluno pense. Por exemplo, de repente, a criança vai lá elaborar uma multiplicação. E a criança elabora daquele jeitinho, somando, fazendo os probleminhas dele, fazendo x, fazendo as marcações. É uma forma dele conseguir chegar ao resultado? É. Ele pode fazer isso? Pode. O professor tem que considerar? Tem. Mas o professor também tem que explicar outras formas para o aluno. Ou então o professor não pode descartar aquela que o aluno chegou. Não. Tem que N possibilidades. O importante é chegar onde ele chega. Ele conseguir compreender como ele chegou ali. Outras possibilidades. Tem, por exemplo, uma criança está fazendo uma divisão e a criança aprende de uma forma. Aí, não, mas o professor está ensinando dessa forma. Não importa. A criança ele tem que chegar ao resultado, tem que aprender. Então, o professor tem que ver usando esse resultado, os vários fatores, as várias maneiras dele chegar. Então, a criança tem que aprender da maneira dela e o professor também explicar, mas reconhecendo que vai chegar no lugar certo.